A paz, Deus abençoe, que você tenha aí um ótimo dia, boa tarde. Hoje eu iria começar a live no domingo, né? Mas não deu, então eu tô começando hoje. Mas vai continuar os domingos, né? Sempre que eu puder, eu vou colocando os vídeos conforme eu vou fazendo as lives, tá bom? Continuamos aí firmes e fortes, mês de fevereiro, debaixo da bênção de Deus, sem desanimar, sem olhar para trás, sem ficar questionando e murmurando, reclamando, tudo isso rouba a tua energia e a tua paz. Então vamos começar orando? Hoje eu quero compartilhar com você um texto da palavra e nós vamos falar sobre Abba Pai, que significa meu paizinho, amém? Que é isso que Deus é na nossa vida. Então preste atenção. Que Deus possa falar muito com a tua vida, com a minha vida, que você compartilhe e que você cresça, né, no Espírito Santo, na palavra de Deus, porque os dias são maus e nós precisamos mais do que nunca nos fortalecer no Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse tempo, por esta oportunidade, por esse início do mês de fevereiro. Ano de 2026. Muito obrigada, meu Deus, por estar aqui com meus amigos, irmãos, companheiros, pessoas que amam a tua palavra. Porque eu não estou aqui para falar de religião nenhuma. Estou para falar da tua palavra, Senhor, do teu amor, das tuas misericórdias. Desde já eu te peço, visita cada família, cada lar, cada vida. Coloca teu anjo em cada casa. Que teu Espírito Santo, que conhece cada um, possa falar ao coração de cada vida. Cobre-me com o sangue de Cristo, coloca teu anjo aqui do meu lado também, e que eu fale aquilo que é o teu querer, que é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 15 a 18. Então eu vou ler aqui. Porque vocês não receberam um espírito, aqui é espírito com letra maiúscula, então é o nosso espírito, de escravidão. Olha o que diz a Bíblia. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, ou seja, com medo. Mas receberam o espírito de adoção, aqui é espírito com letra maiúscula, então significa o Espírito Santo. Mas vocês receberam o Espírito Santo de adoção, fomos adotados pelo Senhor, por meio do qual clamamos Abba Pai, Paizinho. O próprio Espírito Santo, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que lindo! Todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo se tornou filho de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Jesus. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos, as lutas, os desafios, as dificuldades do tempo presente, do hoje, do seu dia de hoje, do meu dia de hoje, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e a tua. O que é um espírito de escravidão? Porque aqui fala que a gente não tem mais o espírito de escravidão, mas que a gente tem o espírito de filho. Fomos recebidos pelo Senhor. Olha que profundo. Então, na Bíblia, nós vemos diversas citações sobre esse espírito de escravidão. Daquilo que a gente foi e daquilo que a gente é. Daquilo que a gente se tornou através de Jesus Cristo. Todas as vezes que você olha para trás, que você se sente pequeno e tem medo, e acha que não pode, que não consegue, que não tem jeito, é a ação desse espírito de escravidão. Porque quando você é um escravo,
Você não tem vontade própria. Você não tem possibilidades. Você não tem esperança. Você é escravo, a tua vida pertence a outro, não a você mesmo. Mas nós fomos recebidos por Deus através de Jesus. E Ele nos colocou juntamente com Jesus em herança. A mesma herança de Cristo é a minha e a tua. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente não ficar com medo, nem atemorizado, um sentimento de, sabe, de pavor, de angústia, porque é isso que o medo traz. Não, você não é mais assim. Esse espírito não habita mais na tua vida. O espírito que habita agora na tua vida é o de adoção, através de Jesus. Amém? Olha o que diz 1 Pedro 2, 9 e 10. Isso é o que nós somos através de Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, escolhida, foi eleita, sacerdócio real, lugar de posição, de realeza, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou. Da onde é que Deus nos tirou? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus. Eu não era povo de Deus. Quem nos tornou povo de Deus foi Jesus Cristo. Mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Por isso que o espírito de medo não pode ter lugar na tua vida, nem de covardia, nem ser uma pessoa cheia de receios, sabe, sempre se colocando por baixo. Não, isso não pertence a você, nem pertence a mim. Amém? Olha, 2 Coríntios 5,17. Somos povo de Deus e nos foi dado um espírito, um novo espírito. Olha que lindo! E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você precisa se libertar das coisas antigas. Você precisa sair daquilo que você era, do jeito que você pensava, do jeito que você sentia, e viver através do Espírito Santo. E Deus vai te colocar em lugares que você não imagina, porque é assim que está escrito na palavra. O espírito de escravidão vezes o espírito de filho. Aquele espírito que estava em mim, que eu tinha, a maneira que eu era antes de Jesus, e aquilo que eu sou agora através de Jesus. Então, em primeiro lugar, coragem e não medo. Porque o próprio texto de Romanos que a gente leu fala o quê? Que a gente não tem mais o espírito de temor, de medo, mas que nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vence o medo. Sabe? Então, Deus nos chamou para ter um espírito de coragem, de ousadia, de força. Olha o que diz Josué 1:9. José foi chamado ele ficou no lugar de Moisés morreu, ele foi o líder, e eles tinham que conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles. Era muita terra, muitos povos, muitos exércitos para serem derrotados. E olha o que Deus falou para Josué quando ele começou essa trajetória na vida dele. Ele diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É isso que Deus tem para minha vida e para a tua. Porque quando a gente olha uma situação, automaticamente a gente vem o medo. Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que isso deu certo?
E a palavra de Deus é essa. Eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Então esse espírito, querido, querida, não é um espírito de medo. É um espírito de coragem. Coragem daquele que sabe de quem ele é filho. Coragem daquele que sabe que tem um espírito diferente dentro dele, que é o Espírito Santo, que nos ensina tudo que a gente precisa aprender. Tudo que a gente precisa, o Espírito Santo vai nos ajudar. Então, em Josué 9, foi isso que o Senhor falou. Em Salmos 56, 3 e 4, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Olha, Salmo 56, 3, 4. Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Maravilhoso. Isaías 41, 13. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Diga assim: Deus me segura pela mão direita. Não temas. Não se acovarde diante das situações. Porque às vezes as situações nos são apresentadas de uma maneira terrível. É como receber um diagnóstico médico ruim. Então parece que vem assim uma tempestade. Não tema. Deus segura você pela mão direita. É maravilhoso esse texto, maravilhoso. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Não é esse espírito que habita naquele que tem Jesus Cristo como Senhor. Mas, olha o espírito que está em você, de poder, de amor e de equilíbrio. Oh, glórias a Deus. Quando vier um espírito de medo na tua vida, declare: o espírito que está na minha vida é de poder, de amor e de equilíbrio. E 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, seja corajoso. Não temas. Seja lá o que você está passando. Confie em Deus. Segura, porque Ele está segurando em você. E continua. Continua a crer. Continua a fazer a tua parte. Porque a de Deus, você pode ter certeza que Ele já fez. Em segundo lugar, liberdade vezes escravidão. Nós lemos no texto que nós somos chamados para liberdade. Nos tornamos filhos. Nós que não éramos povo de Deus, nos tornamos povo de Deus através de Jesus. E não só isso. Junto com isso, além de nos tornarmos filhos, toda a herança que é para Jesus, foi para nós também. A Bíblia fala, nós lemos, co-herdeiro, significa herdeiros juntos com Jesus. Maravilhoso. Que é que o homem pode nos fazer? De que é que a gente vai ter medo nessa terra? Então, Deus nos chamou para a liberdade e não para a escravidão. Se algo te domina, então você é escravo. Cuidado com a questão da liberdade. Quando a gente fala da liberdade em Cristo, as pessoas falam, então eu posso fazer o que eu quero. Não. Aí você vai para a libertinagem. O que é a libertinagem? É a conduta sem moderação, é aquela pessoa que vai para os prazeres sexuais, é a prática de insubmissão, de indisciplina. Quando nós falamos liberdade na Bíblia, liberdade é você poder fazer o que você quer, mas você só vai fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus.
Você pode roubar, matar, mas você vai fazer isso? Então, é nesse sentido que eu estou falando. E Deus nos chamou para a liberdade. Então, se algo me domina e eu não tenho controle sobre isso, então eu sou um escravo. Seja lá o que for. Um vício, fofoca, raiva, ódio, avareza, desejar o mal para as pessoas, e etc, etc. E Deus, Ele nos deu a força através do Espírito Santo para falar não, eu não vou fazer isso. Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça que eu não quero isso na minha vida. Então, isso é liberdade. Você ter a força no Espírito Santo para dizer não, quando todo mundo está falando sim. Amém? Então, e diz assim, olha, em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que é submetais? Se colocar debaixo da escravidão. Se colocar debaixo de um domínio. Essa semana eu tive uma experiência de estar em um lugar e assim, eu me senti tão mal lá. Eu vi umas pessoas tão carregadas, tão assim, sem o Espírito Santo, sem fé. Sabe, conforme eu ouvia o que elas falavam, eu via assim, escravidão, domínio do mal. E assim, você que crê em Deus, você tem a luz de Jesus Cristo. E essa luz muda tudo na tua vida. Muda o teu dia de trabalho, muda quando você entra lá na condução, no ônibus, no metrô, muda quando você vai lá no mercado, muda quando você vai atender alguém na tua porta. Muda tudo na tua vida. Porque você é uma pessoa leve. Porque você sabe que a tua vida e a tua casa está nas mãos de Deus. E que se Deus não pode fazer alguma coisa, ninguém mais pode. Não adianta você buscar mais nada nesse mundo. Nós só temos Deus. E Deus é poderoso para fazer qualquer coisa na minha vida e na tua. Em Romanos 12:2 fala assim, olha. E não vos conformeis. Como é que eu não vou ter uma mente escrava? Eu fui chamado para a liberdade, você foi chamado para a liberdade. Olha como que tem que ser a tua mente. Não vos conformeis com este século, esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Como é que eu renovo meus pensamentos? Através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. E tudo que está aqui se transforma em ação, em palavras, em posicionamentos. Olha como é sério. Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais, aí você vai experimentar. Renovando a tua mente todo dia, buscando a Deus todo dia, tirando os maus pensamentos, te enchendo das coisas boas de Deus. Aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não aceite viver em escravidão. 2 Pedro 2:21 e 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a se remover na lama. Não volte. Quando a gente volta para aquilo que a gente foi, é como se a gente estivesse sendo uma porca, um animal que foi lavado e voltou lá para a lama. É como o cão que vomitou e vai voltar lá para aquele vômito. Deus te tirou de um lugar ruim. Deus te tirou de uma vida ruim. Deus te tirou de pensamentos ruins, de atitudes ruins, de sentimentos ruins. Não volte para lá. Não é o teu lugar.
Deus te deu um espírito de coragem. Viva nesse espírito. Amém? Então, você pode controlar sua mente, suas emoções e, por consequência, suas atitudes. Haja como filho de Deus. E por último, quando a gente fala Abba Pai, que é paizinho, nós recebemos um espírito de adoção. Nós não éramos filhos. Nós éramos criaturas de Deus. Mas Jesus nos tornou filhos. Então é esse espírito que habita em você e que habita em mim. É o espírito daquele que foi adotado pelo Senhor. Então, é outro patamar. Pensa, de um espírito de escravidão, agora você tem um espírito de adoção por um pai, através de Cristo, que você até chama ele de paizinho. E você se tornou herdeiro com um filho, junto com Jesus Cristo. Tudo que Deus reservou para Jesus, você tem parte através de Cristo. Fala para mim se isso não é maravilhoso. E é nesse espírito que você vai viver. É nesse espírito que você vai levantar todos os dias. É nesse espírito, não importa se tem alguém doente na tua casa, se você está desempregado, se tem uma situação difícil na família, se algum sentimento ruim se levantou na tua vida ou alguém te tratou mal, não importa. Você está nesse espírito. Preste bem atenção. Não é o que está fora que determina as coisas na tua vida, é o que está dentro. É o teu posicionamento, é a tua fé. É o teu levantar todos os dias. É a maneira como você enxerga todas as coisas. Então, olha o que diz. Por isso que eu falo que é outro patamar. Não é diferente? A posição de filho e de escravo. Então, meu amigo, se a posição é outra, o pensamento tem que ser outro. A atitude tem que ser outra. As palavras têm que ser outras. A fé tem que ser outra. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o que nós lemos lá em Romanos. Se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus. Se com Ele sofremos, passamos lutas, dificuldades, mas com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada para nós. 1 Pedro 2,25. Porque éramos como ovelhas desgarradas, né? Ovelhas que não tinham pasto, não respeitavam o pastor, estavam perdidas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O nosso pastor é Jesus Cristo. Lá em Salmos 23 fala, o Senhor, 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É outra posição. 1 João 3:1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que é Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. O mundo não entende, porque não conhece a Deus. Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Só através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você ouve a palavra de Deus, você crê, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E para terminar, Gálatas 4, de 4-7. Mas vindo os finais dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, você não é mais escravo, você não é mais servo, mas filho. Olha que lindo. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluias. Que Deus grave esta palavra no teu coração. Você é filho, você é amado, você é herdeiro de Deus com Jesus Cristo. Você está em outro patamar. Então viva dessa maneira. Outra maneira de falar, de agir, de sentir, de viver, de lidar com as situações adversas. Tira da tua vida aquilo que não agrada a Deus. Vença você mesmo. Todos os dias nós travamos uma luta contra a nossa carne, que quer voltar lá, assim, para a lama, e se sujar tudo e voltar para aquilo que você já foi. Deus te tirou de lá para você não voltar mais para aquele lugar. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar. Durante a oração, eu vou fazer o convite se você quer entregar a tua vida para Cristo. Entregue a tua vida para Jesus. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é um estilo de vida. Você vai buscar transformação, cura, mudar por Ele e para Ele. Feche teus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta palavra. Eu não tenho mais o espírito de escravidão, nem de medo, nem de covardia. Já não sou mais servo, não somos mais escravos, mas o Senhor, através de Jesus, nos tornou filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Herdamos as mesmas coisas, temos o mesmo Espírito que veio até nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Então, não importa o que pensam, o que falam, o que acham. Importa o que a tua palavra diz. Importa o que teu Espírito diz. Importa o que Jesus Cristo nos ensinou. Deus nos dá força para sairmos de toda e qualquer armadilha, sentimento ruim, escravidão, domínio do mal. Quebra na nossa vida e na nossa casa. Nos liberta, Senhor, de todo o pensamento que não procede de Ti. Nós lemos lá em Romanos 12, 2, para que a nossa mente seja renovada, e isso tem que acontecer a cada dia, a cada momento do nosso dia, quando vier um pensamento ruim. Quando Satanás se levantar com alguma notícia ruim, ou algum sentimento ruim vier sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós temos o espírito de adoção. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Paizinho. O Senhor conhece o coração de cada um, a vida, a família, os sentimentos, o desejo, a necessidade, as preocupações. O Senhor sabe de tudo. Por isso, Pai, visita cada um, abençoa cada um, sustenta cada um, abre as portas, derrama da tua graça, fortalece. E que os enganos e as mentiras de Satanás caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, derrama da tua graça sobre cada vida e cada família. Abençoa o mês de fevereiro. Que seja um mês extraordinário. Não importa o que o mundo diz. Não importa a economia. Não importa o que a gente lê em muitos lugares de que tudo está muito ruim. O Senhor é dono de todas as coisas. Por isso nós entregamos e consagramos a nossa vida no teu altar. E se você quer entregar a tua vida para Jesus, faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu recebo hoje, através dessa palavra e pela fé, o espírito de adoção, porque tu és o meu paizinho. Eu entrego a minha vida a ti, Jesus.
E eu declaro que a partir de agora, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Em teu nome, amém. Amém. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê graça, te fortaleça, te anime. Não esqueça dessa palavra. Se foi bênção para você, compartilha. Se você ainda não se inscreveu lá no canal no YouTube, se inscreva. Nós estamos quase chegando no 100, para a honra e glória de Deus. E que Deus te abençoe a tua vida e a tua família. Domingo, nós estamos aqui novamente, se Deus assim permitir. Vá na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.